Bom, pessoal, tentando finalizar agora essa parte aí da dinâmica dos corpos rígidos, a gente vai falar um pouco sobre como calcular os momentos de inércia, tá? Bom, antes da gente calcular, a gente vai ver que isso depende muito do sistema, depende do ponto onde você está olhando esse sistema, em relação a que eixos você está calculando esse sistema, tá? Mas tem alguns atalhos, né? Um deles é o que a gente chama teorema dos eixos paralelos, porque às vezes você não consegue calcular com relação a um dado eixo, mas se você consegue calcular com relação a um eixo paralelo, você consegue facilmente determinar o tensor de inércia, aí, tá? Então vamos supor que a gente tem aí nosso corpo rígido, não corpo negro, certo? E eu queira calcular com relação a um dado ponto. Esse ponto que está aqui, certo? E aí eu conheço o centro de massa, tá? Então, imagina, o corpo está girando em torno desse ponto, eu quero calcular, se eu fosse desenhar, seria alguma coisa desse tipo, tá? Esse aqui seria o eixo de rotação, vamos supor assim, certo? Vou fazer pontilhado para dar a impressão de que ele está passando aqui pelo corpo, está tudo tremido, tá? E aí, eu quero calcular com relação a esse carinha que está aqui, né? Na nossa notação seria esse vetor ômega, a rotação em torno desse cara. Mas algumas vezes eu não consigo, né? Porque o que eu precisaria fazer seria pegar uma partícula aqui de referência, por exemplo, aqui, ó, sei lá, uma partícula K de massa mk e calcular. Mas vamos supor que eu saiba calcular com relação a um eixo paralelo a esse que eu estou calculando, mas que passe por um ponto mais conhecido, que é, que é o centro de massa, tá? Então esse aqui, ele é o, nossa, finge que isso está reto. Esse aqui é o centro de massa, beleza? Então, se eu tenho esse eixo A aqui, que eu quero saber, na verdade, o IA, tá? Então, o tensor de inércia com relação a esse eixo A, e mas eu vou calcular com relação ao centro de massa. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o raio em relação ao ponto de referência aqui, tá? Então, que é o raio do centro de massa, certo? No referencial do corpo, tá? Tudo isso agora a gente está falando no referencial do corpo que está girando. Eu preciso saber, originalmente, né, para calcular, eu precisaria saber esse vetor RK, que está aqui, e aí, o que eu preciso saber agora, na verdade, é a relação com o centro de massa, que é esse vetor que está aqui, que eu vou chamar de RK', certo? Então, o que o teorema dos eixos paralelos me diz é o seguinte, que o momento de inércia em relação a um dado eixo, A aqui, em alfa, ele pode ser escrito como o momento de inércia com relação paralelo, né? Então, notem que eles são paralelos ao centro de massa, tá? Então, eu olho para o momento de inércia de um eixo paralelo ao centro de massa, paralelo ao eixo A em relação ao centro de massa, mais o momento de inércia em relação ao centro de massa. Esse momento vai ser simplesmente a massa do sistema e o módulo do vetor, tá? A gente costuma escrever essa distância R2 aqui, não vou mostrar para vocês, mas só para deixar registrado como sendo M vetor R, justamente pelo fato de eu estar escolhendo esse ômega, né? Onde esse ômega aqui, ó, ele vai ser um ômega na direção N, tá? Justamente para quê? É o momento nessa direção, tá? Então, o que a gente tem é que isso aqui é o quadrado
da distância do centro de massa. Então, o que o teorema dos eixos paralelos fala é o seguinte: o momento de inércia, desculpa pelo cachorro, hein? O momento de inércia em relação a um dado eixo, ele é igual ao momento de inércia relativo a um eixo paralelo, passando pelo centro de massa, acrescido do momento de inércia do corpo em relação ao eixo original, calculado como se o corpo estivesse inteiramente concentrado no centro de massa. Tá? Então, é justamente isso que eu falei. Então, o momento em relação a um eixo, ele vai ser igual ao momento de inércia relativo a um eixo paralelo àquele, passando pelo centro de massa, em paralelo, então, se N aqui é a direção do eixo. E aí depois eu calculo como se toda a massa tivesse centrada no centro de massa, tá? Então esse aqui seria o momento do centro de massa em relação ao centro de massa, como se toda a massa tivesse no centro de massa, tá? Aí a gente pode mostrar isso, eu deixo para que vocês mostrem, mas basicamente a gente precisa partir que o momento de inércia em relação a um certo eixo A aí, ele vai ser escrito como a soma em K de todas, né, de todas as massas, então MK aí de 1 até N, do vetor, desse vetor que está aqui, N vetor RK, ou seja, é o vetor módulo desse vetor aqui ao quadrado, tá? Beleza? E aí, se você for desenvolvendo isso em relação ao centro de massa, a gente chega nessa expressão que está aqui, que ela é bastante útil, tá? Então, esse aqui é o teorema então, dos eixos paralelos. Dando sequência, tem um outro teorema que também é bastante interessante, que é o chamado teorema dos eixos do eixo perpendicular. Então, imagina que você tem um dado plano, né, e esse aqui vale para distribuições que são planares, né? Então, você tem um plano, aí vamos supor esse plano em amarelo, certo? E esse plano, ele tem uma distribuição uniforme de massa, certo? Então, ou seja, se vocês se lembrarem, quando eu escrevi o momento de inércia, ele era dado por uma integral no volume de R ao quadrado, delta IJ, tá? Isso aqui era o I de J. Delta IJ menos XI, XJ, ρ dV. Tá? Então, depende da distribuição. Nesse caso aqui, eu tenho uma distribuição volumétrica, né? Porque a gente precisou escrever o elemento de massa como sendo ρdV, tá? Massa igual a densidade, densidade é a massa sobre o volume, né? Então, eu vou escrever o elemento de massa como sendo ρ. Se o ρ não for uniforme, eu preciso de uma função desse cara aqui, ρ, com relação ao raio, tá? Então, ou seja, ele é uma função aqui das posições, então eu preciso levar em conta na integração. Agora, se ele for uniforme, isso é uma constante, tá? E é isso que eu estou dizendo. Quando eu tenho um volume, eu vou usar uma distribuição volumétrica de massa. Agora, quando eu tenho uma superfície, eu vou usar uma distribuição de área, né? Uma distribuição superficial, tá? Então, é como se essa superfície, uma das dimensões aqui, por exemplo, a dimensão Z, sei lá, ela vai ser, ela não tem tamanho, certo? Aí, vamos supor que eu queira saber um momento de inércia perpendicular a esse plano, tá? Então, vou chamar aqui de 3, certo? Como é que eu posso saber? Isso é possível de determinar segundo o teorema dos eixos perpendiculares, caso eu conheça dois momentos no plano, certo? Então, por exemplo, I1 e I2, que sejam perpendiculares entre si, tá? Então, esses caras são perpendiculares. Deixa eu só consultar esse desenho aqui. Beleza? Se eu conheço, então, dois momentos no plano,
o que eu preciso fazer é o seguinte: o teorema dos eixos perpendiculares me diz que I3 ele vai ser dado por I1 mais I2. Tá? Então, com isso, basta que eu determine os momentos no plano para saber o momento. Então, pensa aqui que eu tenho uma placa fina que está rodando em torno de um ponto, certo? Na direção perpendicular. Qual que é o momento de inércia? Para eu saber o momento de inércia, eu preciso integrar com relação a esse cara aqui. E isso, às vezes, é bem complicado. Então, é mais fácil integrar em relação a dois vetores que estão na placa do que um vetor que está fora da placa, tá? Então, a gente vai usar desculpa, esses teoremas para nos ajudar. Então, tanto o teorema aqui dos eixos paralelos quanto o teorema dos eixos perpendiculares, tá? Então, vamos a um exemplo, que é o seguinte. Suponha, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu ia desenhar um triângulo retângulo. Não sei se é possível com essa ferramenta aqui. Eu acho que não. Suponha que eu tenha aí um triângulo isósceles retângulo, ou seja, ele é um triângulo que dois lados são iguais. Opa, vou fazer diferente. Mas assim, tenho eixos cartesianos, vou chamar esse aqui de Z, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Esse aqui de X. Esse aqui é o eixo Y, certo? Então, X. E aí, eu tenho um retângulo que ele é planar aqui no eixo X, Y. Certo? E ele é retângulo, tá? Ele está no plano XY, ele é retângulo e ele tem lados A e A. Certo? E eu quero saber todos os momentos de inércia, inclusive eu quero saber os eixos principais de inércia. O que seriam os eixos principais? Se eu tenho a matriz de inércia, né? Então tem a matriz de inércia. Opa, parece mais ou menos. Onde ela tem aqui I11, I12, I13, I21, I22, I23, I31, I32 e I33, dependendo da escolha que eu faço dos eixos, por exemplo, X, Y, Z, essa matriz aqui ela vai ou não ser diagonal. E aí eu disse para vocês que é interessante que essa matriz seja diagonal, porque eu posso escrever diretamente o momento angular, L, como sendo I ômega, certo? E aí, se o I for diagonal, isso aqui vai ser uma combinação linear somente das projeções desse cara na direção dos vetores que fazem essa matriz ser diagonal. Então isso facilita muito a vida, mesmo porque depois eu também posso calcular a energia cinética, lembrando que a energia cinética ela também vai ser proporcional aí ao momento de inércia, e no caso de eixos principais, eu posso calcular aí a energia cinética como sendo meio de I ômega ao quadrado, tá? Então, com isso, facilita bem a minha vida, beleza? Agora, mas para isso eu preciso desses eixos que são chamados aí eixos principais. Então, eu preciso escolher um sistema, integrar com relação a esse sistema para obter a matriz, e aí depois eu diagonalizo essa matriz. Bom, então, vamos supor que a massa seja tal que a densidade superficial de massa, né, que a gente está falando num triângulo fino aí, essa densidade superficial de massa seja constante. Isso significa que sigma, aqui então, vai ser massa sobre a área, tá? Agora, a área desse cara aqui, né? Então esse cara tem área A ao quadrado sobre 2, né?
Então, daqui eu posso escrever que o sigma ele vai ser 2m sobre a ao quadrado. E o que é importante? Se ela é constante, a massa é distribuída constantemente, pode ver que o que eu tenho aqui, pelo menos pressão Z, isso é um número, tá? Então ele não entra aí na integral. E aí o que eu preciso fazer é calcular justamente os momentos genéricos, tá? Então eu tenho na direção x aqui, ó, 1. Então esse aqui vai ser o i x, certo? Então ele vai ser a integral no volume de r ao quadrado menos x ao quadrado. Nesse caso, eu pus no volume, mas é na área, né? Porque ele não tem volume, tá? Então, sigma ao quadrado, então aqui integral na área de sigma dA. Beleza? Então, essa é a integral que eu tenho que fazer. Bom, eu preciso saber quem que é o elemento de área. Notem que o que eu preciso fazer é uma integral de superfície, certo? Então, eu tenho duas variáveis aqui. Eu vou escrever esse dA, como eu estou aqui no sistema cartesiano, e isso aqui tem uma simetria que me permite fazer isso, eu vou escrever isso aqui como dx, dy. Só que esse x ele é limitado por essa curva, o y é limitado. Então, ou seja, para um dado x aqui, o y pode assumir valores até esse valor que está aqui, certo? Para um outro valor de x aqui, o y pode assumir valores até esse que está aqui. Então, ou seja, o limite de integração de uma relação, de uma direção em relação à outra, depende dessa curva. Mas essa é uma curva fácil da gente escrever, né? Essa aqui vai ser y igual, quando x igual a zero, ela passa pelo ponto A. Ela tem uma inclinação negativa. E como esse lado aqui é igual a esse, essa inclinação aqui é de 45 graus, tá? Então isso aqui é 1. Então menos x. Então essa é a equação dessa reta, tá? A gente pode olhando para essa integral, a gente pode escrever essa equação um pouquinho diferente. Mas vamos escrever primeiro aqui. Então, ó, eu tenho uma integral dupla aí. Desse termo, lembrando que esse termo aqui vai ser x quadrado, mais y quadrado, mais e ao quadrado, menos x quadrado, sobra aqui y ao quadrado, mais z ao quadrado. Sigma, tá? O sigma é esse cara que está aqui. Então, 2m ao quadrado. E aí, é isso que eu estava falando. Tá vendo que eu não tenho integral em x? Então é mais fácil eu integrar primeiro em x. Tá? Não importa a ordem, mas é uma questão de escolha. Então, ao invés de eu ter o y como uma função de x, é interessante que eu escreva o x como uma função de y, para eu saber quais são os limites, tá? Então, se eu escrever o seguinte, x igual a menos y, que vem dessa equação da reta aqui, certo? Eu sei que para quando o y for um certo valor, eu sei qual que é o valor de x máximo que ele pode ter. Então, ou seja, quando o y é um dado valor, o x vai ter que ser integrado de 0 até o valor que retorna na curva, tá? Então, com isso, eu tenho aqui ó, a integral em x vai de 0 até a menos y, e a integral em y vai ser de 0 até a, certo? E aí, com isso, eu varri todos os pontos. Então, é como se eu estivesse fatiando essa curva na direção paralela a x aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou fatiando essa curva, fatiando, e vou integrando, tá? Bom, fazendo essa integral, aí essa é uma integral super simples, né? Mesmo porque esse z aqui, ó, ele vale zero. Nossa, ficou horrível. Isso aqui vale zero. Então, no final das contas, eu tenho uma integral dupla aí, ó, de zero até a da função y ao quadrado dy, certo? E alguma coisa que vem para cá. Vou fazer diferente. Então, eu tenho y ao quadrado,
que multiplica 2m sobre a ao quadrado, e aí eu tenho aqui uma integral de dx de 0 até a menos x, e aí dy, tá? Então, se eu fizer essa integral, se eu não errei nas contas, depois confiram aí para mim, por favor. Isso aqui me dá ma ao quadrado sobre 6, tá? Agora, esse triângulo ele é totalmente simétrico de x com relação a y, certo? Então, você pode calcular, mas vocês vão ver que o I22 aqui é exatamente a mesma coisa, dada a simetria, tá? Tanto faz eu escrever x aqui ou y aqui, tanto faz. Isso aqui é ma ao quadrado sobre 6, certo? E agora, o I33, notem que eu já sei o momento de inércia com relação ao ponto de referência na direção x, na direção y. Eu tenho dois momentos de inércia que são perpendiculares entre si e quero saber de um terceiro que é perpendicular a esses dois. Tá vendo? Então eu tenho dois momentos de inércia no plano que são perpendiculares. Pelo teorema dos eixos perpendiculares, esse aqui vai ser a soma dos outros dois. Tá? Então isso aqui vai ser ma ao quadrado sobre 3. Certo? Agora, o que eu preciso fazer é calcular os elementos que são... esses aqui são os chamados tensores de inércia. Agora eu preciso dos produtos de inércia, né? São os elementos cruzados. Então, por exemplo, o I12, como essa matriz de inércia é sempre simétrica, isso aqui é igual ao I21, então isso aqui vai ser sigma, tá? Então M é 2m sobre a ao quadrado, saiu da integral, vou ter uma integral aí na área de menos, como aqui é xy, né? Então aqui me dá a integral de menos x y dA, tá? Mais uma vez, isso aqui vai ser 2m sobre a ao quadrado, uma integral em y de 0 até a, uma integral em x, nesse caso tanto faz, né, aqui, quem você integra primeiro, porque tem x e tem y, né, então tanto faz. Então, de 0 até a menos y, a função que está aí, vou pôr o sinal negativo aqui, x, y, dx, dy. E aí eu preciso resolver essa integral. Ela é simples, né? Eu faço primeiro em x, vou ter uma função, coloco o limite de integração, e depois faço em y, faço as somas, e isso aí vai me dar menos ma ao quadrado, porque aqui, tá vendo, eu vou ter uma função quádrupla desse cara aqui, a ordem quarta, sobre 12, tá? Agora, o I13, que é igual ao I31, esse aqui é bem mais simples de calcular. Então eu tenho aqui, ó, menos 2, o menos já sai da integral ali, o sigma já sai. Então agora eu vou ter uma integral de 1,3 vai ser xz, xz dx dz. Só que notem que o z é zero. Então, ou seja, isso aqui é zero, tá? Então essa é bem simples. Bom, então a matriz de inércia que eu tenho aí, ela vai ter esse termo em comum, né? ma ao quadrado sobre 12. Os termos da diagonal, o que eu tenho é 1 sobre 6, então é 2 vezes aquele, e um que é 4 vezes aquele termo que eu coloquei em evidência ali. Então, só para facilitar, isso aqui passa a ser 2 menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 0, 0 e 4. Uma coisa que é interessante, né? Aqui eu já tenho, né, todos os cossenos diretores, certo? Dessa transformação aqui.
Notem que o eixo Z, que está aqui, ele é um eixo de simetria, e a figura mostra isso, né? Tá vendo? Ele vai ter uma rotação em torno desse ponto, então o eixo Z aqui é um eixo de simetria. Tanto que eu tenho aqui, ó, zeros e zeros, beleza? O eixo x e y não são, os eixos, né, x e y não são eixos de simetria. Então, notem que essa matriz ela não é diagonal. Para eu determinar os eixos aos quais essa matriz fica diagonal, ou seja, os momentos principais, eu preciso resolver o problema, que é o seguinte, eu vou chamar essa matriz aqui, ó, de bilíngue, tá? Depois a gente só multiplica esse termo que está aparecendo aqui. Então, o problema que eu preciso resolver é o seguinte, da diagonalização, é I, que atua sobre um certo vetor, ou um grupo de vetores, me retorna um número vezes esse vetor, tá? Esse é o chamado problema de autovalores. Sempre que eu tenho um grupo de vetores em que eu atuo um operador e ele me retorna um número vezes esse vetor, esse significa que nessa base, ou seja, na base escrita nas direções em que esse vetor está projetado, desses vetores, na verdade, essa matriz ela é diagonal. Tá? Então, eu preciso encontrar quem são esses autovalores e quem são esses autovetores. Para isso, eu preciso escrever essa matriz, tá? Então, esse aqui é o I', tá? Porque depois é só multiplicar o autovalor por esse número que está aqui. I' menos lambda vezes a identidade, xi, vou deixar o sinal de vetor, igual a zero. Esse problema, né, eu tenho um grupo aqui de 3 equações, ele aceita o valor, a solução trivial, que é o xi igual a zero. Mas a solução trivial não me interessa aquela em que eu tenho 3 vetores que são não nulos. Isso significa que essa matriz aqui precisa ter determinante nulo. Então, o determinante dessa matriz I menos lambda, a identidade tem que ser zero. Então, essa é a chamada equação secular dessa matriz. Então, eu preciso escrever esse determinante que está aqui. Tá? Então, o que eu tenho é, só recolocando aqui, a matriz I' menos um número lambda, que é quem eu preciso descobrir, então eu não sei quem que ele é em, vezes a identidade igual a zero, tá? Então, esse problema vai ser o seguinte, o que essa identidade faz? Ela fala, olha, de todos os elementos da diagonal, subtrai lambda, tá? Então, eu tenho aí 2, que é o elemento, se a gente voltar lá na matriz, né? Ó, 2, 2 e 4 estão na diagonal. Então, eu tenho 2 menos lambda, se vocês lembrarem, é 1, 0, como essa matriz é simétrica, aqui é 1. Aqui eu tenho 2 menos lambda, 0, 0, 0, mais 6 aqui é 0. E aqui eu tenho 4 menos lambda, tá? E eu tenho que fazer esse determinante. Eu posso fazer por menores, né? Notem que um dos valores já vai ser esse aqui, 4 menos lambda, certo? E depois vezes o determinante do que sobra aqui, tá? Então, esse aqui é 3, 3, então esse número é positivo. Então, o determinante desse termo que sobra vai ser 2 menos lambda. 2 menos lambda ao quadrado. Aqui é menos 1, né? Vou conferir lá. É menos 1. 2 menos lambda ao quadrado mais 1. E isso igual a zero. Opa, tá difícil escrever hoje. Isso é igual a zero. Significa que ou isso é zero. Então, ou seja, eu tenho aqui dois valores para lambda que zeram essa equação e mais um, então são os 3 valores que eu preciso. Então, eu tenho aí, fazendo essas contas, que daqui, os dois, se é uma equação de segundo grau, as duas raízes são 1 e 3. Então, eu tenho lambda igual a 1, lambda igual a 3, e dessa aqui eu tenho que lambda é 4. Tá? Então, são os 4 autovalores. Significa que na base
eu estou escrevendo, esse I', ele vai ser dado para uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal são os autovalores que eu acabei de calcular. 1, 3, 4 e 0 para o resto. Tá vendo? Então, eu tenho essa matriz. Agora, quem são esses vetores? Para eu saber quem são esses vetores, eu preciso voltar nesse problema que está aqui. Certo? Então, eu preciso reescrever esse problema. E fazer isso para os 3 autovalores. Tá? Então, se eu fizer aqui lambda igual a 1, o problema é I' menos lambda vezes a identidade vezes o vetor psi igual a 0. Eu vou escrever um vetor psi genérico aí, como sendo, por exemplo, um A, B, C. Na verdade, ele é um vetor coluna, tá? A, B, C. E escrever essa equação matricial aqui. Esse primeiro termo é muito parecido com esse, onde eu substituo o lambda por 1. Tá? Então, aqui eu vou ter na diagonal 2 menos 1, que é 1, menos 1, 0, 0, 2 menos 1, que é 1, 0, 0, 0. Opa, aqui não é 0 não. Esse termo que está aqui, ó, é menos 1, tá? Menos 1. E aqui 4 menos 1, que é 3. Certo? Então, eu tenho essa matriz vezes esse vetor A, B, C, igual a 0, tá? É 0 vezes a identidade aí, 0, 0, 0. Certo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho 1 vezes A menos 1 vezes B igual a 0. Então, eu tenho A menos B igual a 0. Aqui eu tenho menos A mais B igual a 0, que é a mesma equação. E a última equação me dá 3C igual a 0. Então, dessas duas equações, eu primeiro tiro que C igual a 0. E depois eu tiro que A igual a B. Certo? Então, quem que é o vetor? Ele posso escolher um dos dois. Eu vou ter que o psi aí, ele vai ser A, B, desculpa, A, B, né? Só que o A é o próprio A e o 0. Então, eu posso escolher um valor arbitrário para esse cara. Por exemplo, 1. Certo? Então, vou escrever esse vetor como 1, 1, 0. Mas eu quero a direção. Para eu fazer a direção, eu preciso normalizar. Então, eu preciso dividir pelo módulo. O módulo é esse cara vezes o produto, esse cara dividido pelo o produto escalar dele com ele mesmo. E se vocês fizerem, isso aqui vai dar 2. Então, isso é um módulo quadrado. Então, o vetor normalizado, vamos chamar assim, ó, xi1 aqui, porque ele está associado com o lambda 1, vai ser 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 0. Tá? Então, isso é normalizado. Gente, fazendo isso, eu faço para o lambda 1, faço para o lambda 2, e aí a gente chega e para o lambda 3. E eu chego a um grupo de vetores que é esse aqui, ó. Então, eu tenho xi1, que é 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 0. Eu tenho um xi2 aqui, que é 1 sobre raiz de 2, 1, menos 1 e 0, ou menos 1 e 0, tanto faz, tá? Eles são perpendiculares. E eu tenho um xi3, que é 0, 0, 1. Notem que o xi3 não muda, porque ele já é um eixo de simetria. Então, se eu redesenhar aquele sistema que eu tinha, né, eu tinha aqui as direções x, y e z, eu tinha aqui o meu sistema, tá? Que é essa placa, que sai de A até A aqui. E aí, em relação a esses eixos aqui, desculpa, gente, eu troquei os eixos, né? Aqui é Z.
O triângulo aí está no plano XY. Em relação a esses eixos, né, aqui é Z, X e Y, o tensor de inércia que eu tenho ele é não diagonal e ele é essa matriz que está aqui. Agora, em relação a esses vetores, ele é diagonal. E quem são esses vetores? Se você olhar aqui, ó, esse aqui é o 1, 1. Então, ele é o cara que está aqui. Esse aqui é o X1. Esse aqui é o 1 menos 1, tá? Por isso, vou até trocar o sinal aqui, porque tanto faz, né? Porque são perpendiculares. Ou seja, ao invés de pegar esse, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. 1 menos 1. Então, esse é o X2. E o X3 continua sendo nessa direção, tá vendo? Porque o que a gente tem aqui, o Z aqui já é um eixo de simetria. Então, notem que é interessante isso. Uma rotação em torno desse ponto aqui tem esses eixos de simetria e dá pra gente ver bem isso. Porque, ó, pensa a rotação em torno desse eixo. Esse cara vai estar rodando aqui nessa direção, certo? Ele vai estar fazendo isso aqui. Agora, pensa uma rotação em torno desse eixo, tá vendo? Ele passa pelo meio aqui do triângulo, então ele vai rodar até aqui. E uma rotação em torno desse eixo é pegar tudo, todo o triângulo, e fazer isso aqui, ó, em torno desse cara que está aqui. Então, esses são os 3 eixos de simetria. É interessante que isso aqui depois é estendido para a teoria de grupos, para olhar simetrias. Isso aqui no estado sólido é muito utilizado, certo? Então, a gente encontra com relação a 3 eixos aí, e depois diagonaliza essa matriz para encontrar os momentos de inércia principais. Então, ou seja, os eixos de simetria mesmo de rotação. Então, tenho essa rotação aqui em torno de Z, vou ter essa rotação aqui em torno desse X1 e vou ter essa rotação aqui em torno do X2, certo? Então, com isso. E o interessante é que eu já tenho a matriz, né, de rotação em torno desses eixos aqui, que é essa matriz diagonal. Então, cadê? Deixa eu pulei uma página. Depois. Tá. Opa. Aqui, ó. Essa matriz que está aqui. Ela é diagonal, certo? Então, ou seja, eu tenho as transformações. O que seria essas transformações? Se eu tenho um dado vetor G aí, eu posso obter um vetor G', que é dado por essa transformação I, vezes o vetor original, certo? Então, com isso, eu consigo escrever transformações. Além disso, essa é uma transformação que o momento de inércia segue, né? Então, o OL, ele vai ser um I ômega, certo? Então, para um dado vetor ômega, que é o vetor de rotação, então, ou seja, vamos supor que eu escolha que esse cara esteja rodando em relação a esse ponto, em relação a um eixo que faz assim, ó. Então, esse é o ômega. Tá vendo? É um eixo que passa por aqui e ele está fazendo essa rotação aqui. Como é que eu determino o momento angular gerado por essa rotação em torno desse ponto? Se eu sei o ômega, basta eu escrever o ômega em relação aos esses vetores, ou seja, a projeção desse cara nessa base aqui, esse ômega nessa base, e aí eu tomo um momento angular, e o momento angular vai ser super simples. Tá? Então, é assim que a gente calcula, e com isso a gente finaliza essa parte de corpos rígidos, porque a partir daqui que a gente tem é o cálculo desses momentos de inércia em relação aos vários eixos aí para calcular tanto o momento angular, que é de extrema importância, quanto as energias cinéticas, por exemplo. E aí, sabendo a energia cinética, eu vou lá e calculo a lagrangiana, tá? Então é isso, pessoal.